Oi, queridos, voltei com equilíbrio químico, só que agora a gente vai focar no princípio de Le Chatelier. E depois do equilíbrio químico, nós temos quem? O equilíbrio iônico. E na aula de hoje finalizaremos no equilíbrio iônico. Vamos que bora! Muito que bem, o que o princípio de Le Chatelier diz pra gente? Ele me falou que um sistema em equilíbrio químico, ao sofrer perturbações externas, irá reagir de maneira a minimizar ou anular essa alteração, deslocando o equilíbrio em um sentido que torne isso possível. Então, o que acontece? Quando o sistema lá ele está estressado, aí ele fica fazendo aquele mantra, ele não, eu não vou me estressar, eu não vou me estressar, eu me recuso a me estressar. Então ele fica ali tentando, equilibrar aquela situação. Então, por exemplo, a gente está num calor de 40 graus, né? Tempo úmido, a gente suando, suando, suando. O que a gente faz? Quando está no ponto de ônibus, a gente quer voltar ao equilíbrio. A gente não quer ficar suando. Então a gente vai esperar o ponto de ônibus, a gente vai esperar o ônibus aonde? Em frente ao banco, porque a gente sabe que ali vem um ventinho gelado. Ou então o que a gente faz? Compra um sorvetinho para tentar equilibrar aquele momento tenso. Então é nesse sentido aí. Então, os fatores que vão influenciar o deslocamento, porque está em cima da minha falha do meu computador. Para quem me conhece, sabe que eu tenho um computador que está velhinho, que ele tem uma falha no meio, então ele fica em cima das palavras e às vezes eu não consigo ler. Mas simbora. Fatores que influenciam no deslocamento do equilíbrio químico: temperatura, pressão e concentração. Quem é, gente? Temperatura, pressão e concentração. Concentração, pressão e o quê? Temperatura, muito bem. Vamos começar pela temperatura. Então, o que vai acontecer? Se eu aumento a temperatura, eu vou favorecer as reações endotérmicas. E se eu diminuo a minha temperatura, eu vou favorecer as reações exotérmicas. Tá, como é que eu sei que a minha reação está sendo endotérmica ou exotérmica? Num sentido direto, no sentido normal, ou seja, quando meu ΔH da minha reação está sendo positivo, quer dizer que o meu sistema ele é endotérmico no sentido dos produtos. Aqui, ó. E ele é exotérmico no sentido dos reagentes. Ah, mas, mana, e se esse valor aqui for negativo? Se for menos 43,2? Inverte. Se esse valorzinho aqui for negativo, o endotérmico vai ser no sentido dos reagentes e o exotérmico no sentido dos produtos. Fiquem atentos a isso. A galera gosta de fazer pegadinha com as pessoas. Então, se meu valor de ΔH é positivo, endotérmico, produtos, exotérmicos, reagente. Se meu ΔH for negativo, exotérmico, produto, endotérmico, reagente. Então, nesse caso, se eu estava com uma temperatura de 20 graus Celsius, aí eu fui lá, eu quero que produza mais NO. O que eu vou fazer? Eu vou botar minha temperatura lá, lascada lá em cima, gente. 100 graus Celsius. Vou botar lá em 100 graus. Quando a minha temperatura vai para 100 graus, o que ela vai acontecer? Ela vai favorecer reações endotérmicas. O endotérmico é em qual sentido? Dos produtos. Ó, ela aqui, ó. Então, se eu aumento a minha temperatura, eu produzo mais NO. Porém, se eu estava 20 e coloco a minha temperatura para menos 50, tá gelada beça, tá gelado pra caramba. Então, o que vai acontecer? Eu estou favorecendo os meus reagentes, porque eles estão no sentido exotérmico. Sacou como vocês vão fazer essa interpretação? Dessa forma. E aqui o nosso coisa, para a gente não esquecer, né? Lembrar que ele está sempre por aí para nos abençoar. O nosso querido, nossa querida constante,
de equilíbrio. Então, o que vai acontecer? Nossa constante vai ser igual à concentração dos produtos ao quadrado. Por que vai ser ao quadrado? Porque eu tenho um 2 aqui na frente, tá? Não esqueça dessa pessoinha aqui. Sob concentração dos meus reagentes. Só para não esquecer, tá bom? Eu sei que vocês não esqueceram, mas tá aí. Pressão. A pressão... Opa, tô batendo palma aqui, ó. Deve estar interferindo aí. A pressão, ela só vai influenciar em gases. Eu tenho que estar gasoso, senão não tem pressão certa. A pressão não vai acontecer nada, tá bem? Então, vamos lá. Se eu aumento a minha pressão, o que vai acontecer? Eu vou favorecer os produtos, onde tem o menor volume nessa equação aqui. Coloquei aqui, ó, gás de nitrogênio está reagindo com 3 molequinhas aqui de gás hidrogênio, formando gás amônio. Nesse caso, prestem atenção, aqui o meu coeficiente está sendo 1, só que está oculto, mas ele está aí, 1 e 3. Então, no lado dos meus reagentes, eu tenho um total de 4 volumes. Aqui nos meus produtos, o meu total são 2 volumes. Então, quer dizer que o meu menor volume está nos produtos e o meu maior volume está aqui nos meus reagentes. Se eu aumento a minha pressão, queridos, eu desloco o meu equilíbrio no sentido dos produtos. Porque, ó, preste atenção, eu tô aqui, ó, aumentando a minha pressão. Eu tô baixando meu êmbolo, a pressão tá lá em cima. O espaço está diminuindo. Então, quer dizer, ó, minha pressão tá lá em cima e meu tamanho, meu volume tá menor. Aqui, nesse P1, o que está acontecendo? Eu relaxei. Olha o meu êmbolo, está lá em cima. Olha o meu volume, como aumentou. Então, a minha pressão diminuiu e o meu volume aumentou. Nesse caso, se eu diminuo a pressão, eu estou favorecendo os reagentes, onde eu tenho um maior volume. Se liga. E se os meus volumes forem iguais, não há deslocamento. Ele se mantém lá, quietinho, bonitinho, não vai nem para os produtos, nem para os reagentes, nem para a esquerda, nem para a direita. Então, volumes iguais, eu mantenho o meu sistema lá paradinho, pleníssimo. Ah, e se eu colocar um sólido ali no meio? Nada acontece. Se eu tiver um sólido, ele não vai ser influenciado pela pressão, tá bom? Outra coisa, deixa eu pensar que eu tenho mais para falar para vocês. E se o meu volume for maior na parte dos reagentes? Se o meu volume for maior na parte na parte dos produtos, aqui, ó, depois da setinha. Se aqui eu tivesse um volume maior, o que aconteceria? Se o meu volume é maior, nesse caso, então se eu diminuo a minha pressão, eu vou estar favorecendo meus produtos. Então vocês têm que ficar ligados nisso. Pega o valor dos volumes e vê qual lado está maior. Aí você pensa, aumentei minha pressão. Se eu aumento a minha pressão, ele vai ser deslocado para onde eu tenho um menor volume. E se eu diminuo a minha pressão? O meu sistema vai ser deslocado para onde eu tenho um maior volume, tá bom? Então, isso daqui, meus queridos, está direcionado para essa equação que coloquei aqui embaixo. Mas as equações mudam, então fiquem atentos, vocês têm que entender a ideia. Concentração. Se eu aumento a concentração dos reagentes, eu vou favorecer a formação dos meus produtos. Se eu aumento a concentração dos meus produtos, eu favoreço o deslocamento para os reagentes. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui comigo. Eu tenho H2 e Cl2 de reagente. Aí eu fui lá e aumentei a concentração de H2, aumentei meu reagente. Se eu tenho bastante reagente aqui, se eu tenho uma quantidade bem grande de H2, o que acontece? Meu sistema ele tem que consumir esse H2 para ele não ficar lá em excesso.
Então, eu estou favorecendo meus produtos. Se eu aumento o reagente, eu favoreço os produtos. Agora, se eu aumento a quantidade de HCl, que é o meu produto, eu vou lá, minha reação está sendo feita. Eu pego um galãozinho de HCl e coloco lá no meio da minha reação sorrateiramente. Se eu adiciono mais HCl, se eu adiciono mais produtos, o que estão se ligando aqui no português, né? O que é que acontece com a minha reação? Ela vai se deslocar no sentido dos reagentes. Porque se eu tenho mais produtos, eu tenho um acesso ali. Então, qual é a ideia da minha reação? Ela esperta que gente, tem coisa pra caramba aqui de HCl. Então, para a gente voltar ao equilíbrio, vamos produzir mais H2 e Cl2? Então, vamos favorecer a nossa reação para os reagentes? Se eu tenho produto pra caramba. Então, vamos deslocar para os reagentes. É isso que vocês têm que ter de ideia. Então, vamos lá. Se eu adiciono H2 e Cl2, que são os meus reagentes, se eu aumento a concentração deles, o que acontece? Eu desloco o meu equilíbrio para a direita. Gente, eu tenho problema de direita e esquerda, mas direita para cá, né? Para cá, que é a direita, dos produtos. Então, se eu aumento H2 e Cl2, eu favoreço a formação de produtos. Se eu retiro HCl, o que acontece? Se eu tinha HCl lá sendo produzido bonitinho, estava em equilíbrio, eu vou lá, pego um canudo e tiro esse HCl lá de dentro. Então, os meus reagentes entendem que eles têm que trabalhar mais para produzir mais HCl, porque não está dando conta. Tem uma quantidade bem pitiquinha lá do outro lado. Então, gente, vamos produzir mais porque tá saindo HCl. Então, por outro lado, se eu remover H2 e Cl2, o que acontece? Eu estou deslocando o meu equilíbrio na parte dos reagentes. Se eu estou tirando H2 e Cl2, eu preciso de mais reagentes. Então, o meu equilíbrio ele vai deslocar para os meus reagentes. Eu quero produzir mais. Então, vamos deslocar esse equilíbrio para que eu produza mais H2 e Cl2? Se eu estou removendo, eu preciso de mais para eu voltar ao meu equilíbrio. E se eu adiciono HCl, se eu já tenho HCl, eu coloco mais HCl, opa, tem pra caramba. Vamos deslocar lá para os reagentes, eu estou precisando de reagente. O meu equilíbrio não está mais em equilíbrio, entenderam? Eu tenho uma quantidade maior do que a outra. Eu preciso estabelecer ali um equilíbrio entre os reagentes e os produtos. Beleza, seguiremos. E o catalisador? Gente, se a questão te diz, opa, tudo bom, boa tarde, eu queria adicionar aí um catalisador para que essa reação seja mais rápida. Vamos adicionar um catalisadorzinho de boa, só para minha energia de ativação ser menor e eu conseguir fazer isso mais rápido, que eu estou com um pouco de pressa. O que vai acontecer se eu adicionar um catalisador na minha reação com equilíbrio? Ele não vai alterar o equilíbrio. Assim como se eu adicionar um gás inerte. A questão vai querer te zoar, vai falar assim, olha, eu aumentei aqui a pressão do meu sistema e tal, e adicionei um gás inerte. Para onde eu vou deslocar esse equilíbrio? O gás inerte não interfere no equilíbrio da reação. Ele é inerte. Ele está lá só fazendo o volume. Está lá só observando. Então, catalisador e um gás inerte não altera o equilíbrio. Tudo bem? Entendidos? Entendidos. Vamos para o equilíbrio ônico. Rapidão. Vamos falar de equilíbrio ônico quando a gente está relacionando com ionização e dissociação.
O que seria o equilíbrio iônico? Ele tem uma constante também. Já percebeu que a gente está com constante desde lá de cinética? É a mesma constante, é o mesmo princípio. Olha só, Ki, que é a constante iônica, por isso que é o Izinho. Mas se você mudar para C, vai ser um constante, né, da cinética. E assim você vai indo. Aqui a gente tem dois exemplos. HCN, ácido cianídrico, e o hidróxido de amônio. Como é que eu sei a constante? Como é que eu descubro a constante deles? Normal, como a constante de todo mundo. KI ou KA. Por que é A? Por que é A? A de ácido, tá? Só mudei o nomezinho aí. Vai ser igual a concentração dos meus produtos, que é o H+, e CN, né, cianeto, meus produtos, sobre a concentração do meu reagente. E assim acontece com KI, né, ou KB. B de quem? B de base. Então, KI ou KB? Qual vai ser a constante? Como é que eu faço para descobrir? Concentração dos meus produtos sobre a concentração dos reagentes. Ponto e acabou. Vamos que vamos. Beleza, deixa eu falar uma parada com vocês, mas bem focado aqui, bem especificado quando eu falo de ácidos. Eu tenho aqui meu Ka, minha constante de ionização dos ácidos. Por que ionização? Porque quando a gente joga um ácido em água, ele ioniza. Lembra de ligações químicas, essa ideia aí? Muito bem. Peguei meu ácido cianídrico, coloquei em meu aquoso, ele ionizou em H+, CN. Aí, aqui está o meu constante de ácido, Ka. Vou botar Ka porque eu estou falando do ácido, não vou falar Ki de forma geral não, tá? Então, eu vou pegar aqui a concentração dos meus produtos, né, multiplicadas, sobre a concentração do meu reagente. Quanto maior o valor do Ka, maior é a força do meu ácido. Prestem atenção nisso. Ó, isso é importante. Quanto maior o Ka, maior a força do ácido. Como eu faço para calcular Ka? Concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Não se esqueça. Aí está falando aqui. No caso de ácidos que possuem mais de um hidrogênio ionizável, isso está na matéria de ácidos inorgânicos. Vai lá dar uma olhada. Haverá mais de uma constante de ionização. Então, por exemplo, se eu tenho aqui meu H2SO4, H2SO4. Esse ácido aqui, ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, olha aqui. Então, ele vai ter 2 valores de Ka, sendo que o último valor é sempre maior, tá bom? Mas vamos continuar aqui. Isso porque a ionização de um ácido poliprótico ocorre em etapas, e cada etapa terá um valor para a constante. Então, aqui no H2SO4, ele tem 2 valores de Ka. Então, ele vai acontecer em 2 etapas. Ele vai perder um hidrogênio, depois ele perde o outro. Tudo bem? Aqui, para a gente saber da constante de ionização das bases, a gente usa o Kb, ou Ki. Porém, não se esqueçam que bases, elas fazem dissociação em meio aquoso. Tudo bem? Elas não ionizam, elas dissociam, porque eu vou ter um metal ligado a um metal. Tudo bem? Então, vamos lá. Kb, nesse caso aqui, vai ser a concentração dos meus produtos sobre a concentração dos meus reagentes. Daí começou lá nas constantes, né, nas aulas de cinética. É o mesmo princípio. Então, depois que eu descobri meu valor de Kb, como é que eu vou comparar se uma base é mais forte que a outra? Quanto maior o valor de Kb, maior será a força da base. Beleza. Quando a gente falou sobre ácidos e bases na aula de química inorgânica, nós tínhamos algumas formas de determinar o valor do ácido, que era como? O meu ácido,
Ele pode ser determinado quando eu tenho um oxiácido diminuindo o valor do oxigênio do hidrogênio. Se fosse igual a 2, meu ácido era forte, igual a 1, ácido moderado, e 0, ácido fraco. Ou através do meu alfa, que é o meu valor de ionização dos ácidos. Então, quanto maior meu alfa, mais forte era o meu ácido, mais H+ ele liberava. E no caso da base, quanto mais OH ele liberar, mais forte ele é. Só que no caso da minha base, eu conseguia determinar se a minha base era forte ou fraca pela família, que é essa hidroxila, aliás, pelo metal que estava ligado à hidroxila. Se esse metal fosse da família 1A, 2A, minha base era forte. Tem as exceções aí, vai lá dar uma olhada. Simbora. Então, lembra do meu alfa, que determinava se meu ácido era forte, fraco, moderado, ou minha base também? Então, Oswald, ele criou uma relação entre o valor de massa molar e o grau de ionização. Então, grau de ionização, que é o alfa, ele é determinado como número de partículas ionizadas sobre o número de partículas dissolvidas. Ou você calcula, ou você já recebe esse valor. Então, por exemplo, o HCl tem 92%. Ele é um ácido muito forte, 92% de alfa. Então, você já pega esse valor e já joga na fórmula maravilhosamente. Então, K, que é a minha constante, ela vai ser constante ácida, constante básica, constante de ionização, constante. Vai ser igual ao meu grau de ionização, que vai ser o meu alfa, vezes a molaridade do que eu quero determinar. Só que prestem atenção. Eu vou usar a fórmula inteira, né? Alfa vezes molaridade, dividido por 1 menos alfa, o grau de ionização de novo. Meus amores, se o alfa ele for um valor muito pequenininho, por exemplo, abaixo de 5%, desconsiderem a segunda parte, tá? Ele vai ficar tão pequeno que não vale a pena. Então, vocês podem desconsiderar, tá bom? Só se o alvo for menor que 5%. Agora, se ele for maior que 5%, usa a fórmula inteira e vida que segue, e assim nós vamos vivendo. Tudo bem? Alfa menor que 5%, eu posso desconsiderar a parte de baixo. Alfa maior que 5%, fórmula inteira. Constante vai ser igual a grau de ionização vezes a molaridade, dividido por 1 menos grau de ionização, menos o alfa. Tudo bem? Posso seguir? Vamos embora. Existe o efeito do íon comum. O que seria isso? É o deslocamento de um equilíbrio iônico devido à adição de um íon diretamente envolvido nesse equilíbrio. Seu comportamento será como a adição de qualquer substância que já existe na reação. O que isso quer dizer? Vamos lá. Vamos olhar aqui para esse H+ aqui. Olha só, minha reação é esse ânion aqui, de cromato, com cromo aqui, reagindo com o hidrogênio, né, H+. Ou seja, ele está no meio ácido. Se eu tenho H+ ali, o meu meio já está acidinho. Ele está em equilíbrio com esse segundo ânion aqui e água. O que vai acontecer? Quem seria o íon comum? Eu, esperta que sou ou não, vou lá e vou adicionar um HCl. O que o HCl faz em meio aquoso? Cara, ele é um ácido. Em meio aquoso, ele vai se ionizar. Ó, vai formar H+ e Cl-. Então, esse Cl vai estar avulso lá no meio do sistema, mas o H não. Eu estou adicionando um ácido. Eu estou adicionando H+. Então, o que esse H+ vai fazer? Ó? É como se eu estivesse adicionando mais H+ no meu sistema.
Então, é uma coisa que já existe. Esse é o íon comum. Então, se eu estou adicionando mais H+, lembra do equilíbrio? Lembra que se eu adiciono mais reagente, para onde vai o meu equilíbrio? Se eu adiciono H+, a minha reação, eu vou deslocar o meu equilíbrio no sentido dos produtos, porque ele quer voltar ao equilíbrio. Então, se eu estou adicionando mais H, o que vai acontecer? O meu equilíbrio ele vai sair de amarelo e vai para laranja, porque eu estou produzindo mais, eu estou deslocando o meu equilíbrio no sentido dos meus produtos, porque eu já tenho H de mais. Aí, tá me entendendo? É nesse sentido aí. Muito bem. Eu agora, e se eu tirar H+? Cara, eu vou tirar H+. Eu quero tirar H+ do sistema. Para eu tirar H+ do sistema, o que eu posso fazer? Ou eu vou lá, retiro H, ou eu posso jogar uma base. Vou jogar um OH aqui no meio. O que acontece quando o ácido, quando o H+ encontra o OH? Ele vai formar água. Oi, tudo bom? Ele vai formar água. Então, se eu estou jogando alguma coisa para retirar H+ do meu sistema, se eu estou tirando H do meu sistema, o meu equilíbrio ele vai deslocar no sentido para repor H+. Eu estou tirando. Eu quero colocar, eu quero repor esse H+. Então, a minha solução, que era laranja, ela vai voltar a ser amarela. Porque eu estou deslocando todo o meu equilíbrio para a produção de H+. Essa é a ideia. Vamos lá. Então, efeito do íon não comum. Um íon não participante de um equilíbrio pode deslocá-lo se houver reação. Vou até grifar isso aqui. Se houver reação com um dos participantes do equilíbrio. Lembra que eu adicionei um OH lá no sistema? Para eu retirar esse hidrogênio, botei um OH- ali, botei uma base, sei lá, um NaOH. Se eu coloco uma base no meu sistema aquoso, eu vou dissociar em Na+, mais OH-. OH-. Então, se eu coloco uma base ali aleatória lá no meio, o que vai acontecer? Vai acontecer o consumo desse H+. Ele vai ser consumido. Ele vai ser consumido por quem? Pelo OH. Eles vão se juntar para formar a água, por exemplo. Então, o que acontece? Se eu estou diminuindo a concentração do H+, com adição de um íon não participante, que é o caso do OH, ele não está participando aqui do meu sistema. O que vai acontecer? Eu estou tirando H+, então eu preciso repor. Se eu estou, para eu repor, para eu voltar ao meu equilíbrio, o meu sistema ele vai ficar amarelo. Porque eu estou produzindo mais H+, para conseguir manter o meu sistema em equilíbrio. Sacou? Essa é a ideia que vocês têm que ter. Olha, retirei H+, para eu voltar ao equilíbrio, eu tenho que produzir mais H+. Então, meu sistema vai ser todo deslocado no sentido dos reagentes. Agora, adicionei H+, se eu tenho excesso de H+, eu tenho muita coisa na parte dos reagentes. Então, eu preciso retirar essa muita coisa dos reagentes. Então, eu vou deslocar o meu equilíbrio para a parte dos produtos, para a parte laranja. Beleza? Então, vem mais por aí. Vem mais dos mesmos criadores de equilíbrio químico, equilíbrio iônico. Vem aí pH e pOH. Aguardem as cenas dos próximos capítulos. Beijo, gente. Finalizamos mais uma aula por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato. Um beijo e até mais. Fui!